Imagina a cena. Dias e dias de consagração, rituais, preparativos, e agora, finalmente, o sacerdócio de Israel está prestes a começar. O tabernáculo novinho em folha está pronto. O povo todo reunido. Tudo, absolutamente tudo, foi feito exatamente como Deus ordenou. Mas uma pergunta paira no ar, sabe? Uma pergunta densa, pesada, como a fumaça do incenso. Pensa comigo. E se depois de tudo isso, o céu simplesmente ficasse em silêncio? 7 dias de uma dedicação total. E agora? É hora da verdade. Será que Deus ia aceitar a adoração do seu povo? A resposta, meus amigos, viria de uma forma que, olha, ninguém nunca mais iria esquecer. Uma resposta gravada a fogo e glória. E tudo isso começa com um número, o número 8. A história toda se desenrola no 8º dia. E a gente sabe, né? Na Bíblia, números quase nunca são só números. Eles carregam ecos, eles apontam para um significado muito maior. Pensa só, o 8º dia é o primeiro dia de uma nova semana. É o dia do recomeço. Sabe? É como se dissesse, a preparação acabou, agora é hora de começar a servir. Era de fato a grande inauguração de uma nova fase no relacionamento entre Deus e Israel, um relacionamento agora mediado pelo sacerdócio. E olha, logo de cara, essa inauguração já deixa uma lição fundamental. A gente não se aproxima de Deus de qualquer jeito, de forma alguma. A presença dele é santa. Cada passo, cada sacrifício, cada pequeno gesto, tudo foi instruído por Deus. A santidade de Deus exige uma resposta, e essa resposta é reverência e obediência. E então o grande momento. O sacerdote diante do altar. E quem é o primeiro a se aproximar do altar nesse dia tão importante? Pois é, o próprio sumo sacerdote, Arão. Só que não do jeito que a gente talvez imaginasse. O que a gente vê aqui é algo incrível. Arão, o sumo sacerdote, precisa oferecer um sacrifício primeiro por ele mesmo. Isso revela uma coisa: quem ministra também precisa de perdão. Mostra que ninguém, absolutamente ninguém, está pronto ou é bom o suficiente diante de um Deus santo. Antes de poder interceder pelo povo, Arão precisa de expiação para si mesmo. O mediador humano é, antes de qualquer coisa, um pecador que precisa desesperadamente da graça. E é aqui que a sombra encontra um contraste gigantesco, porque esse sacerdote humano, Arão, aponta para uma realidade muito maior. O sacerdote perfeito, Jesus, não precisava oferecer sacrifícios por si mesmo, de jeito nenhum. Ele era sem pecado. E mais do que isso, ele mesmo se tornaria o sacrifício. Que diferença, hein? Ok, depois de cuidar da sua própria necessidade diante de Deus, Arão se vira para o povo. E o que acontece a seguir? A ordem dos sacrifícios não é por acaso, não é aleatório. Pelo contrário, revela a própria lógica da redenção. Preste atenção nessa ordem, nessa lógica espiritual da adoração. Primeiro, o pecado é tratado. A expiação é o primeiríssimo passo. Não tem como pular essa etapa. Segundo, a vida é consagrada, uma entrega total a Deus. E só então, terceiro, a comunhão é restaurada, a alegria de estar na presença divina. A lição é clara, não dá para ter comunhão com Deus sem que o pecado seja resolvido primeiro. Sabe, antes da festa tem que ter o altar, antes da alegria tem que ter redenção. E então, tudo está feito, exatamente conforme a ordem. O povo inteiro só observa. Arão e Moisés abençoam uma nação. Dá para sentir? O ar fica denso, pesado de expectativa. Imagina o silêncio, a respiração presa de uma nação inteira, todos os olhos grudados no altar, esperando. Apenas esperando um sinal. E então, o céu responde. A glória do Senhor aparece. A todos, a presença visível de Deus simplesmente enche o lugar. Mas acredite, isso era só o começo. Então, fogo. Fogo saiu da presença do Senhor e consumiu o holocausto. De repente, do lugar mais santo, um fogo que não era deste mundo. Ele avança e consome por completo o sacrifício no altar. A mensagem era clara. A adoração foi aceita. O caminho estava aberto. Deus respondeu. E a resposta foi fogo. E o povo? Como o povo reagiu a isso? Com uma mistura perfeita de êxtase e um terror sagrado. Eles gritaram de alegria, de exultação, uma explosão de alívio, de festa. E, no mesmíssimo instante, eles caíram, com o rosto em terra. Uma alegria que explode e um temor que prostra, exultação
e reverência. Isso, meus amigos, é adoração de verdade. Mas espera aí, a cena é de arrepiar sem dúvida. Mas qual é o detalhe mais profundo aqui? Aquele detalhe que quase ninguém percebe, mas que é a chave para a gente entender tudo. Não só aqui em Levítico, mas a Bíblia inteira. Pense bem, o fogo não caiu sobre o povo. Aquele fogo, que representava a santidade de Deus, o juízo contra o pecado, ele não caiu sobre as pessoas que pecaram. Ele caiu sobre a oferta, caiu sobre o substituto. O animal ali no altar tomou o lugar do povo. Toda a ira que o pecado merecia foi derramada e consumida no sacrifício. Isso tem um nome: substituição. E é aqui que o coração do Evangelho começa a bater, séculos antes da cruz. O sacrifício tomou o lugar do pecador, recebendo juízo para que o povo pudesse receber a bênção. Deus proveu um substituto para receber o juízo, para que o pecador possa receber a graça. O altar se tornou um lugar de misericórdia, porque foi ali que o juízo foi executado na vítima inocente. E é aqui que a gente chega na grande revelação, na conexão final, a sombra e a realidade, o caminho para Cristo. Porque tudo isso que a gente viu em Levítico 9, tudo isso aponta de uma forma magnífica para uma realidade infinitamente maior. Tudo aqui é uma sombra que encontra o seu cumprimento perfeito em Jesus. Vamos comparar para a gente entender bem. Arão era um sacerdote pecador. Cristo, o sacerdote perfeito, sem pecado. Arão oferecia um sacrifício por si mesmo. Cristo se ofereceu por nós. Arão sacrificava animais. Cristo foi o sacrifício definitivo e final. O sacerdócio de Arão era a sombra da mediação. Em Cristo, nós temos a própria realidade da mediação. A diferença é total. Então, em Jesus, nós temos tudo. Temos o sacerdote perfeito, temos o sacrifício perfeito e temos a glória plena de Deus revelada. Em Cristo, aquele fogo do juízo de Deus não caiu sobre um animal. Caiu sobre o próprio Filho de Deus na cruz. Ele é o nosso substituto perfeito. E ele é, ao mesmo tempo, o sacerdote que oferece e o próprio sacrifício que é oferecido. Nele, a glória de Deus não só aparece, ela habita permanentemente entre nós. E por isso, a resposta que Levítico 9 pede da gente hoje é a mesmíssima resposta do povo de Israel: olhos em Cristo e rosto no chão. Ao olhar para o sacrifício perfeito de Jesus, para o fogo que caiu sobre ele no nosso lugar, só nos resta um tipo de adoração verdadeira, uma exultação que transborda de alegria pela sua graça e uma reverência profunda, com o rosto no chão, diante da sua santidade.